Fala para você que está ligado no Portal da Cidade de Ipatinga. Hoje eu estou aqui no gabinete do prefeito Gustavo Nunes, prefeito reeleito aqui na cidade de Ipatinga, que está recebendo o Portal da Cidade para a gente bater um papo aqui, né, prefeito? Muito obrigado pelo seu tempo, pelo espaço aqui de a gente estar batendo esses papos, tendo essa conversa. Ok, isso, Marcelo, eu que agradeço. Agradeço também a toda a equipe do Portal da Cidade. Sempre é um prazer muito grande poder estar contribuindo aqui com vocês. Prefeito, eu queria começar, antes da gente, né, passar um pouco sobre o seu mandato, que está se encerrando o primeiro agora. Nós tivemos agora recente, na data de ontem, na terça-feira, uma chuva muito forte que atingiu o Vale do Aço, né, deixou vários bairros alagados. A cidade de Coronel Fabriciano foi uma cidade muito afetada, mas também tivemos pontos da cidade de Ipatinga afetados. Eu queria que o senhor falasse um pouco, fizesse um balanço primeiro dessas ações que a prefeitura fez em relação a esse temporal, essa tromba d'água que caiu no Vale do Aço. Exato. Bom, Marcelo, na verdade é o seguinte, quando se fala de chuvas intensas, nós temos aí vários fatores que a prefeitura, junto com a comunidade, tá? Não é só a prefeitura, devem observar para que a gente possa evitar alguns transtornos maiores. Então, veja bem, nós estamos literalmente o ano inteiro fazendo desobstrução das bocas de lobo, né, de toda a rede de captação de água pluvial aqui da cidade. Estamos fazendo um trabalho que há décadas o município de Ipatinga não fazia, que era a limpeza e o desassoreamento dos córregos aqui no nosso município. Não concluímos ainda, mas acredito que até por conta desse trabalho conseguimos minimizar muitos impactos aqui no nosso município em relação a esse alto volume de chuvas que tivemos ontem aqui na cidade. E eu até respondi uma pergunta hoje na minha rede social, que a pessoa falava, olha, eu me recordo que a minha avó falava que em 79 que teve uma enchente como essa. E por que isso acontece? E aí, respondendo a pessoa, eu falei assim, olha, primeiro nós temos que entender que os alagamentos, eles podem acontecer por vários fatores. Então, no caso de ontem, nós tivemos em algumas regiões aqui do município que choveu 62 milímetros de chuva em 40 minutos. O que isso significa? São 62 litros de água por metro quadrado naquela região. Então, não há rede pluvial de fato que comporte toda a vazão desse gigantesco volume de água. Se chove 62 milímetros em 1h30, 2 horas, nós não temos problemas, por conta de que o tempo ele Fica mais... muito concentrado. Fica muito concentrado, exatamente. Por outro lado, a prefeitura tem que manter em dia esses serviços de manutenção, de limpeza e desobstrução, mas mais especificamente falando, em um ponto lá no bairro Limoeiro, que inclusive eu estive lá agora pela manhã, onde entrou cerca de 1 metro, 1,5 metro de água e lama dentro das casas das pessoas. Aí nós temos que identificar de onde que essa lama está vindo. E neste caso específico, essa lama veio de uma obra irregular que um cidadão daqui da cidade de Ipatinga está fazendo em um pedaço de terra lá naquela regional. E às vezes as pessoas elas se sensibilizam muito quando a prefeitura vai lá e vai demolir uma construção de uma pessoa, vai impedir a pessoa de fazer uma construção em algum local que é irregular, porque vai demolir ou vai impedir a pessoa de construir a casa dela, que era o sonho que a pessoa tinha. Tudo bem, e nós não seremos omissos a isso, e nós vamos sim fazer esse tipo de impedimento. Por quê? Porque é justamente por conta dessas obras irregulares, que não tem autorização da prefeitura, não tem autorização do meio ambiente, é que vem uma chuva e desce toda essa lama, assolando ali boa parte da comunidade, que é o caso que aconteceu em algumas ruas específicas lá no bairro Limoeiro. Então nós não vamos permitir isso e nós precisamos também contar com a colaboração da comunidade para denunciar, porque às vezes a prefeitura ela não consegue com a sua fiscalização enxergar todos os 4 cantos da cidade de Ipatinga. E muitas vezes o vizinho não denuncia o outro vizinho porque tem uma relação de amizade ou porque tem medo de retaliação daquele vizinho, mas aí na hora que chega esse período mais forte de chuvas aqui na cidade, as pessoas ficam prejudicadas. Então nós estamos muito atentos sobre isso, nós estamos fiscalizando
E essas pessoas que estão fazendo construções em locais irregulares aqui em Ipatinga, elas serão duramente penalizadas pela nossa administração municipal aqui do município. Tá falado. Então, agora sim vamos para o foco principal da nossa entrevista, nosso bate-papo, que é fazer um pouco, na verdade, fazer um balanço desse primeiro mandato, os primeiros 4 anos de governo Gustavo Nunes em Ipatinga. O senhor foi reeleito, vai ter aí agora mais 4 anos. Mas eu acho interessante a gente falar um pouco, né? E eu queria começar falando sobre a pandemia. O senhor assumiu a gestão no meio de uma pandemia, já no final, do meio para o final, né? Na gestão anterior, a gestão anterior foi duramente criticada por conta de fechamento de comércio, de lockdown e tudo mais. E quando o senhor assume, o senhor abre, começa a retomar as atividades. Exato. E isso agradou boa parte da população. Eu queria que o senhor comentasse as dificuldades de tomar uma decisão como essa, no meio que o vírus ainda estava sendo disseminado aí pelos ares, pela população, e se isso foi a decisão certa, o senhor entende que isso, naquele momento foi a decisão certa para a cidade de Ipatinga reabrir e voltar, né, o convívio social e etc. Sim, bom, na verdade, Marcelo, o problema ele começou até um pouco antes de assumirmos a prefeitura, porque quando vencemos a eleição em 2020, a gestão anterior ela não nos permitiu fazer o período de transição. Então nós tivemos que até mesmo entrar na justiça para termos esse direito, mas acabou que não deu tempo, virou o ano, já assumimos a prefeitura em 2021, no ápice da pandemia, com a cidade toda fechada. Sobre a questão de tomada de decisões, a primeira coisa que nós temos que fazer, primeiro, é a gente ter ali muita fé e muita confiança naquilo que Deus nos orienta. Porque a gente não trabalha com achismo, mas a gente pede a Deus também para que nos dê a sabedoria para tomarmos decisões a todo tempo, pelo menos as decisões que sejam corretas, assertivas naquele momento, principalmente em um momento tão atípico como aquele da pandemia. Segundo ponto, nós temos que ter uma equipe bem qualificada. E um terceiro ponto é que nós temos que fazer um mandato, Marcelo, um mandato aberto, um mandato junto da comunidade, porque o prefeito ficar dentro daqui do seu gabinete, única e exclusivamente, ele não consegue ter o discernimento real daquilo que a população de fato está passando. Então, fazer um lockdown em Ipatinga, mas com o prefeito trabalhando dentro do gabinete, com o salário dele caindo todos os meses na conta, sem falhar, é muito fácil. Então nós temos que entender, não é aquilo que o prefeito está vivenciando. O prefeito tem que entender aquilo que a comunidade está vivenciando em situação, no caso da pandemia da Covid-19. Então foi por isso que eu acredito que foi uma decisão muito assertiva em retornarmos com as atividades econômicas aqui na cidade de Ipatinga. Paralelo a isso, nós tivemos uma gestão na pandemia da Covid-19 que virou referência em Minas Gerais e também no Brasil inteiro, porque nós montamos o hospital de campanha em tempo recorde, com 15 dias, com 20 leitos de UTI, com todos os equipamentos necessários para salvar a vida das pessoas, inclusive com os respiradores naquela época, que eram equipamentos que estavam muito escassos em todo o mercado nacional e mundial, e outros equipamentos também. Salvamos mais de 2.000 vidas. Quando nós começamos a receber as vacinas da Covid-19 pelo governo federal, nós vemos hoje a dificuldade do governo federal em encaminhar vacinas para os municípios, que é do cotidiano, do dia a dia da população, e que já é algo que é histórico, que já está no cartão vacinal das pessoas de muitos anos, e nós estamos tendo falta dessas vacinas aqui. E na Covid-19, nós tivemos um governo federal que foi presente, que fomos um dos primeiros países a começar a imunizar a população em massa. E Ipatinga, mais uma vez, foi referência nacional em vacinação da Covid-19. Por que isso? Porque nós descentralizamos o serviço. Nós colocamos os pontos de vacinação nas unidades básicas de saúde, nós fizemos aos finais de semana o drive-thru da vacinação, inclusive o próprio governador do estado
veio prestigiar o município de Ipatinga. Então tivemos uma eficiência muito grande e somos eficiência em vacinação até hoje. Reestruturamos todo o nosso quadro e os nossos equipamentos para a vacinação aqui na cidade de Ipatinga. Avançamos muito. Fizemos o retorno híbrido em um primeiro momento da volta às aulas, né, naquele momento, coisa que as crianças precisavam. Voltamos com o shopping, voltamos com os bares e restaurantes, entendeu? Então, assim, nós não poderíamos simplesmente fazer da pandemia um discurso político, tá certo? Que era o que estava na moda, e o remédio da pandemia ser muito mais danoso do que a própria pandemia. Então, de uma forma muito consciente, ampliando o atendimento no hospital, com o nosso hospital de campanha, com a vacinação, com a fiscalização nas ruas em dia, é que nós podemos ter voltado ali com as atividades econômicas e, sem sombra de dúvidas, restabelecer a normalidade aqui no nosso município. O senhor citou aí a questão das voltas às aulas. Eu queria que o senhor fizesse também um balanço da educação na cidade de Ipatinga durante esses 4 anos. O que a sua gestão fez que melhorou? E se tem alguma coisa que ficou faltando nesses primeiros 4 anos, que o senhor falou assim, agora, né, reeleito, o senhor pode conseguir fazer, sim. Mas vamos imaginar que se o senhor não fosse reeleito, o que faltou fazer dentro desse período, desse primeiro mandato? Marcelo, veja bem, educação hoje em Ipatinga, nós somos referência nacional. Inclusive, o próprio Ministério da Educação já nos solicitou alguns de nossos programas de educação com a intenção de implantar isso como regra em todo o sistema de ensino a nível Brasil. E o que é que nós fizemos do início do nosso mandato até aqui para que nos tornássemos referência? Saímos do gabinete. Nós fomos visitar as escolas, nós fomos conversar com as comunidades, nós ouvimos os servidores da educação lá na ponta, onde eles nos mostraram problemas lá dentro das escolas, tá certo? E começamos a trabalhar em cima daquilo. Vou te dar um exemplo. Você nasceu aqui em Ipatinga? Sim. Qual foi o último mandato de um prefeito aqui nessa cidade que não teve greve por parte dos servidores da educação? Nós vencemos 4 anos de mandato sem greve dos servidores. Coisa que eu não me recordo qual foi a última vez que isso aconteceu. Então, porque nós ouvimos os servidores. O senhor atribui isso, então, ao diálogo? Com certeza, ouvimos os servidores, nós ouvimos as necessidades dos alunos e das famílias, entendeu? E começamos a executar aquilo que era a vontade de todo mundo e que gestão nenhuma conseguia fazer isso. Como, por exemplo, as reformas das escolas. Hoje, praticamente todas as escolas já recebeu pelo menos um mínimo ali de alguma reforma em alguma área daquela escola que era necessária. Então, nós já reformamos banheiros, vestiários, reformamos cozinhas, salas de aulas, biblioteca, reformamos telhados de escolas, reformamos as redes elétricas das escolas. Hoje nós já temos 70% das nossas escolas municipais 100% climatizadas. Pagamos o salário dos servidores em dia, não atrasamos o salário, avançamos e muito no pedagógico das escolas. A prova disso é que a nossa nota no IDEB ela aumentou. Aonde a tendência do Brasil pós-pandemia era reduzir a nota do IDEB, o IDEB da cidade de Ipatinga ela aumentou. Por que isso aconteceu? Porque nós reestruturamos também toda a nossa rede de ensino, o nosso pedagógico no currículo convencional do aluno, e agora estamos fortalecendo o ensino dos nossos alunos com a educação em tempo integral. Quando nós assumimos em Ipatinga, nós tínhamos 650 alunos em tempo integral e que era uma gincana fajuta, lero-lero com os nossos alunos, e não eram nem professores que ficavam acompanhando os alunos, eram estagiários. Hoje nós temos cerca de 8 mil alunos em tempo integral, com aulas com professores acompanhando 100% do horário, aulas de reforço de português, matemática, mecatrônica, robótica, esporte, música, dança, aulas culturais para esses alunos.
estamos avançando, coisa que não acontecia nas últimas décadas aqui da cidade. E continuamos avançando. Você pergunta, o que está por vir ainda? O que nós ainda não conseguimos fazer? Nós ainda não entregamos a reforma, a reconstrução, né, da escola Neucina. Nós já estamos prestes a fazer isso. Olha só a escola Padre Cícero, uma escola que é referência aqui na cidade de Ipatinga e que tinha também, e que tem uma estrutura muito antiga, deteriorada. Estamos reformando a escola agora também e vamos reformar todas as escolas aqui do nosso município. Temos um processo licitatório agora de reformas em 24 escolas. Utilizando recursos da Prefeitura de Ipatinga? Não. Utilizando recursos da Fundação Renova, que é os recursos que os municípios estão recebendo por conta do estouro da barragem de Brumadinho, se não me engano. E são poucos municípios no estado de Minas Gerais que estão conseguindo utilizar esse recurso. E aqui em Ipatinga já é uma realidade. Então nós avançamos muito e vamos continuar avançando ainda mais. Perfeito. É claro que a gente não vai conseguir falar de todos os assuntos, mas eu gostaria muito de falar em relação à Guarda Civil Municipal, que foi, sim, uma promessa de campanha sua e foi concretizada aí, a gente vê já os agentes aí circulando pela cidade e tudo mais, armamento e tudo, né, dando toda a segurança e o monitoramento aí nas ruas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a implementação dessa Guarda Civil Municipal, as dificuldades de colocar isso em prática e os benefícios que elas têm trazido e podem trazer também para a cidade. Claro, cara. A Guarda Civil Municipal foi uma plataforma de campanha que era um sonho muito antigo da cidade. E você criar uma instituição de segurança não é uma tarefa fácil. Então, passamos aí os 2 primeiros anos em planejamento disso. O 3º ano começamos a executar e agora no final do mandato, no início desse 4º ano, concluímos, fizemos a entrega da Guarda Civil Municipal de Ipatinga. Primeiro ponto é o seguinte, nós temos que entender quais são as atribuições legais da Guarda Civil, que é proteger e resguardar o patrimônio público. Por que isso? Porque o que o município gasta mensalmente por conta de depedrações do patrimônio público, se a gente for somar isso ao longo do ano, nós estamos falando de milhões de reais. E além de termos esse gasto muito elevado, a população ela fica desassistida lá na ponta. Então a Guarda Civil Municipal ela veio principalmente para nos auxiliarmos em relação a isso. Paralelo a essa situação, a Guarda Civil Municipal ela é um braço de apoio às forças de segurança do nosso município, como a Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro Militar. Então, naquilo que a Guarda puder auxiliar as forças de segurança, dentro talvez de uma ronda mais ostensiva, alguma coisa nesse sentido, a nossa Guarda estará à disposição. Estamos reestruturando cada dia mais também a nossa Guarda Civil Municipal. Vamos começar a utilizar, já nos próximos dias, os carros que recebemos do Ministério de Justiça, dentro de um programa que nós inscrevemos e fomos contemplados. Nós já conseguimos a doação de revólveres calibre 38 da Secretaria de Justiça do Estado de Minas Gerais. Fizemos a aquisição e já chegou 35 pistolas calibre .380 que também farão parte do armamento futuro da Guarda Civil Municipal. E por que eu falo futuro? Porque ainda não temos a autorização da Polícia Federal. Então já estamos trabalhando para isso e assim que tivermos essa autorização, a intenção é colocar 100% dos nossos guardas civis com armamento letal aqui na cidade de Ipatinga. Justamente para quê? Para que possamos servir de braço de apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil e estarmos preparados caso as forças de segurança nos solicitem uma presença mais robusta dentro de alguma operação de segurança pública aqui na cidade de Ipatinga. A gente está chegando ao final, né? Nosso tempo é curto, o do senhor também, mas agora, só para o portal da cidade de Ipatinga, o que a gente vai esperar, o que a gente vai ter em Ipatinga do mandato do Gustavo Nunes a partir de 2025? Muito mais eficiência e agilidade. Hoje nós já temos todo o aparato da máquina pública em nossas mãos, as equipes elas já estão montadas,
aqueles programas e serviços que nós iniciamos, nós vamos dar continuidade e vamos entregar isso para a população, como a reforma das unidades de saúde, a construção, o programa de regularização fundiária, o edital da nova concessão de água e esgoto, que está publicado, tá certo? Tudo isso nós vamos entregar para a cidade e outros projetos, sem sombra de dúvidas, faremos com muito mais eficiência, justamente porque nós já temos o conhecimento de tudo que já está em andamento e como que funciona de fato a máquina pública de Ipatinga hoje, e já está montada pela nossa própria equipe. Então, o ano de 2025 e o nosso mandato a partir dali, sem sombra de dúvidas, vai continuar sendo um mandato, onde nós vamos seguir ali com muita humildade, conversando com as pessoas, entendendo os problemas das comunidades, e vai ser um mandato de execução, entrega e execução de projetos importantes para a cidade de Ipatinga. Prefeito, obrigado então pelo tempo, por poder receber a gente aqui no seu gabinete, nossa equipe do Portal da Cidade, e espero que em 2025 a gente possa bater outros papos assim, conversar e trazer mais informação para todo o nosso público no Vale do Aço inteiro. Vai ser um prazer. Eu queria aqui mais uma vez agradecer a toda a equipe do Portal das Cidades e desejar a todos vocês que nos acompanham um Feliz Natal, que Deus possa continuar nos abençoando e um próspero Ano Novo. Feliz Natal para o senhor também, feliz Ano Novo. Obrigado. E muito obrigado a você que acompanhou até aqui, que assistiu até o final. Siga as nossas redes sociais e acesse o nosso portal para conferir essa entrevista completa e também outros assuntos referentes ao Vale do Aço. Um abraço e até a próxima. Show de bola.